Bem-vindos a mais uma história de Portugal Infantil. Hoje é o Dia Mundial do Teatro. Este dia foi instaurado em 1961. O teatro português teve muitos dramaturgos conhecidos, como António Ferreira ou Almeida Garrett. Mas um dos mais importantes foi Gil Vicente, que terá nascido em 1465 e será conhecido como o pai do teatro português. Então, para aproveitarem deste Dia Mundial do Teatro, irão ver a peça O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. À barca! À barca! Olá, que temos gentil maré! Ora venha o carro a ré! Feito, feito, bem está! Vai tu, mulher má, e atés aquele palanco, e despeja aquele banco para a gente que virá! Logo na abertura do Alto da Barca do Inferno, percebemos que estamos num lugar estranho. O ancoradouro na margem de um rio, algures entre este mundo e o outro. No cais estão duas embarcações, uma guardada por um anjo e outra por um diabo ansioso e um ajudante que trabalha nos últimos preparativos para a chegada dos passageiros. Verga alta, âncora a pique! E aqui é um julgamento em que um anjo e um diabo se degladiam numa praia para saber em que barco é que as pessoas vão embarcar consoante os seus pecados. Portanto, ou vai para o inferno, no barco do inferno, ou vai para o céu. E por aquela praia, palco, sala, passa todo o país. Todo o país? Sim. Ao que parece, o anjo e o diabo aguardam uma longa marcha de mortos. Mortos que simbolizam classes sociais inteiras. Oh, poderoso Dom Henrique! Cá vindes vós! Que coisa é esta? Essa barca onde vai, ora, que assim está apercebida? Vai para a Ilha Perdida e há de partir logo essa hora. O Alto da Barca do Inferno tem uma coisa importante, quando se representa e quando se faz. Pressupõe um conhecimento do público do que é que se está a passar, ou seja, o público não deveria pensar muito para perceber quem é aquela pessoa. O público devia ver entrar o fidalgo e imediatamente dizer, é o fidalgo. E em que esperas ter guarida? Que leixo na outra vida quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? Certo de que a condição social o livra do inferno, o fidalgo tenta aliciar o anjo a deixá-lo embarcar. Mas em vida, usou da tirania e desprezou o povo e não lhe resta opção senão subir a bordo do batel infernal. Então o leitor dá por si a sentir um estranho prazer. Porque dá um gozo muito grande ver condenar às penas do inferno o poder, os fidalgos, nomeadamente o fidalgo, que representa uma determinada classe social. Para onde caminhais? Oh, que má hora venhais! Onzeneiro, meu parente! Como tardaste vós tanto? Mas quiseram lá tardar. Logo de seguida, chega o onzeneiro, homem que no século XVI emprestava dinheiro a troco de juros. Rapidamente percebemos que não terá um destino mais feliz que o fidalgo. O diabo trata-o por parente e convida-o a subir. O onzeneiro ainda tenta a sorte com o outro barqueiro, mas o anjo diz-lhe que a bolsa que traz encherá todo o navio. Irás servir Satanás, pois que sempre te ajudou. Se quiser, do ponto de vista dramatúrgico, a figura do diabo é a personagem que, enfim, é mais dominante porque é aquela que conduz o jogo, não é? É o que conduz a ação, é aquele que revela um poder e que o exerce. E, portanto, eu digo mesmo que os diabos em Gil Vicente são simpáticos. Eu acho que os diabos são simpáticos. E são simpáticos porquê? Porque eles são a condenação do poder e a gente sente-se do lado do diabo.
Mas através do seu diabo, irá Gil Vicente condenar o mundo inteiro ao inferno? Gil Vicente é popularmente conhecido como o pai do teatro português. Não é por isso de estranhar que seja sua a estátua que paira sobre o Rossio no topo do Teatro Nacional. O Gil Vicente foi construído, digamos assim, como o pai do Teatro Nacional pelo Almeida Garrett e pelos românticos que, de acordo com o programa romântico de construção de uma tradição e de uma identidade, neste caso teatral, para a cultura portuguesa, recuperaram o autor que tinha deixado um número significativo de testemunhos da sua presença, da sua prática e que, portanto, correspondia a essa ideia de uma tradição teatral. Gil Vicente fez representar cerca de 50 peças, o que o torna um caso único em Portugal, na Península e mesmo em termos europeus. E eu não sei se os portugueses estão conscientes disto. Gil Vicente é uma figura única na história da literatura portuguesa. Ele, a primeira obra que faz, que é o tal monólogo do vaqueiro ou Auto da Visitação, ele começa logo por entrar no quarto da princesa que acabava de dar à luz o Dom João III, e aqui se vê a intimidade que lhe era concedida, para a distrair e fazer um monólogo divertido. Ao contrário de muitos autores, Gil Vicente viveu muito perto do poder. Homem da confiança de Dona Leonor, a rainha-mãe de Dom Manuel I e mais tarde também de Dom João III, o dramaturgo viveu cerca de 35 anos na corte. Escreveu a pedido dela e para ela representou. Autor, ator, músico e encenador dos seus espetáculos, produziu uma obra extensa entre 1502 e 1536, entre comédias, farsas e moralidades que o distinguiam das pequenas representações dramáticas que se faziam até então. Portanto, esta ideia de personagem posto de pé no corpo de um ator para um público ver e com alguma direção, sem ser, portanto, um bobo, sem ser um jogral, mas com alguma direção que unificasse um trabalho dos atores, que nós saibamos é a primeira vez que se faz em Portugal, não é? Ele era mestre de representação, de retórica da representação. É esta a designação que aparece num dos documentos, o que significa que ele tinha como função, de facto, não só fazer autos para serem representados na corte, nos vários locais por onde a corte circulou, mas também organizar algumas das festas promovidas pelo rei por alturas de entradas do rei na cidade, ou casamentos, ou nascimentos dos príncipes, etc. Gil Vicente gozou então do raro privilégio de produzir livremente a sua obra e ter o apreço do público. No século XXI, continua a ser um dos autores mais conhecidos do país, particularmente da classe estudantil. Mas terá sido sempre assim? Gil Vicente morreu em 1536 e a sua obra foi editada em 1562, depois em 1586 e depois entrou numa espécie de esquecimento, vindo a ser de novo redescoberta em 1834. Houve ali um período de cerca de 2 séculos e meio em que Gil Vicente esteve praticamente esquecido. Mas como? Porquê? E de que morreste? De quê? Sabia que isto de caganeira? Oh, De quê? de caga merdeira! Quando esperamos que o cortejo de almas condenadas prossiga tranquilamente, irrompe no cais Joane, o parvo. E onde devemos nós de ir ter? Ao porto de Lúcifer. Hã? Ao inferno! Entra cá! Ao inferno! Era má! Ao inferno era má! Barca do cornudo, barca do cornudo! Pero, vinagre, beiçudo, rachador de alpecoate, sapateiro da candosa, tricôs de carrapato,
Eu acho que o Parvo é uma personagem extraordinária que até dá um certo efeito brechtiano na encenação, porque dá o efeito de distanciação. O Parvo é ao mesmo tempo um espectador e é ao mesmo tempo o ator. Parece-me nitidamente ser uma personagem que convoca, através da qual o Gil Vicente convoca a nossa simpatia, no sentido de o fazer distinguir-se daquele grupo, não é, que está francamente a desrespeitar ou a desregular os comportamentos humanos. Gajas, borrela, Pobre de espírito, situado a algures para além do bem e do mal, o Parvo não chega ao juízo final carregado de pecados e bens materiais como os outros passageiros, mas vitimado por prosaicas questões intestinais. Personagem recorrente na obra de Gil Vicente, cumpre um papel fundamental na dramaturgia do autor. A rir, castiga os costumes e, debaixo da aparência inofensiva, faz as críticas que Gil Vicente nunca poderia fazer de viva voz. Insulta o todo-poderoso diabo e é surpreendentemente acolhido pelo anjo. Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres por malícia não erraste. Tu assim presa, tabaste para gozar dos prazeres. Na transição do século XV para o XVI, Portugal vive os anos mais gloriosos da sua história. É o tempo da expansão e das descobertas, quando, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, meio mundo é português e o outro meio de Espanha. Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama desenha o caminho marítimo para a Índia e Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Alcança-se a distante China, o Japão, e estabelecem-se rotas comerciais que atravessam o mundo. Lisboa está transformada numa capital mundial do comércio e, a pouco, erguem-se os mais emblemáticos monumentos nacionais. Contemporâneo destes acontecimentos, Gil Vicente não parece, no entanto, muito seduzido por eles. Se Camões, anos mais tarde, escreveria um poema épico louvando as virtudes heroicas do povo português, Gil Vicente segue o caminho oposto, redigindo uma peça de teatro onde condena os vícios da sociedade daquele tempo grandioso. Será então o Alto da Barca do Inferno uma injustiça para com Portugal, ou via Gil Vicente o que ainda mais ninguém conseguia ver? No cais, prossegue a crítica moralizante com a condenação de corrupção, ambição e hipocrisia de fortes e fracos. Um sapateiro que roubou o povo, um frade mulherengo e uma alcoviteira que até aos cônegos da Sé vendeu raparigas. O Gil Vicente descreve muito bem os tipos, as pessoas, não é? E é o que eu estou a dizer, descreve não de uma forma linear, descreve através do jogo do teatro. A possibilidade que o leitor, o jovem leitor, ou não tão jovem, tem de reconhecer ali uma tipologia de figuras humanas e de comportamentos que se associa facilmente precisamente aos vícios e virtudes da humanidade e, em particular, até de uma caracterização ou de uma identidade portuguesa, essa construção ajudou, de alguma maneira, a que o Alto da Barca do Inferno se tornasse emblemático, digamos assim, da obra de Gil Vicente, fazendo, inclusivamente, apagar grandes diferenças que existem entre as dezenas de autos que ele escreveu. Para além das qualidades dramatúrgicas intrínsecas, o Alto da Barca do Inferno é, pois, um documento histórico que nos transporta a um tempo perdido. Devolve-nos à linguagem, costumes e tipos sociais do Portugal do século XVI, não como retrato, mas como sátira. Eu não acredito que Gil Vicente tenha tirado a fotografia ao Portugal do século XVI. O que Gil Vicente fez foi outra coisa. O que Gil Vicente fez foi a caricatura do Portugal do século XVI. E como é fácil de compreender, uma caricatura e um retrato não são bem a mesma coisa.
No saldo dessa caricatura demolidora, a Barca do Inferno ganhava francamente ao céu em número de clientes, até que surge um judeu e algo inusitado acontece. Cuja esta barca que preste? Esta barca é do barqueiro. Pois, passai-me por meu dinheiro. E o bode? Há cá de vir? Pela primeira vez, uma alma voluntaria-se para entrar na barca do demo. Mas também pela primeira vez, e de modo ainda mais surpreendente, o diabo parece renitente em aceitar um passageiro. O judeu nem chega a tentar a sorte na barca do anjo, pois João, o parvo, não lhe dá oportunidade. Ele mijou nos finados na igreja de São Giel, com uma carne da panela no dia do Nosso Senhor. Oh, aperta o Salvador e mija na caravela. Carregado com o bode, o judeu demonstra não estar disposto a abandonar a sua fé. Como nem Deus nem o diabo aceitam a bordo, vai a reboque da barca infernal. Mas que ódio aos judeus era este? Seria Gil Vicente o antissemita? Foi outra forma que Gil Vicente encontrou de fazer passar a sua mensagem, porque havia uma política contra os judeus, os cristãos novos, não sei quê, e o Gil Vicente sabia. O Gil Vicente sabia como ninguém usar a palavra e sabia como ninguém fazer passar mensagens que não eram simpáticas para o poder político. Escrito para contemplação da Sereníssima Rainha Leonor, o Alto da Barca do Inferno é criado para representar na corte, tal como a generalidade da obra de Gil Vicente. Algumas das personagens que satiriza estão por isso sentadas entre o público. E só um golpe de gênio poria uma plateia a rir dos seus próprios defeitos. Num tempo de perseguição aos judeus, Gil Vicente manifesta-se em sua defesa em carta ao rei, naquele que é, de resto, um dos poucos dados seguros da sua biografia. Mas que mais sabemos sobre ele? Bom, o nome de Gil Vicente encerra em si um mistério, não é? Sobretudo um enigma de quem terá sido aquela pessoa. Gil Vicente, o autor dos Autos, não é? Se o palco eternizou a obra do pai do teatro português, os bastidores mascararam-lhe a vida. É possível que tenha nascido em 1465 em Guimarães e é possível que não. É possível que tenha morrido em 1536 e é possível que se tenha simplesmente afastado da vida pública. Entre estas duas datas, mais dúvidas pairam. Nos documentos da época, o nome Gil Vicente surge associado a múltiplos ofícios. Pelo menos 6, não é? De ourives, mestre da balança, membro da Casa dos 24, procurador dos mistérios na Câmara de Lisboa, mestre da retórica das representações e, inclusivamente, um dos documentos o refere como intérprete linguístico no Oriente. Que é um pouco duvidoso que se trate do mesmo, claro, mas por que não? Seriam todos uma e a mesma pessoa? O autor de Alto da Barca do Inferno? Nunca saberemos. Sabemos que Gil Vicente apresentou a última peça em 1536, Floresta de Enganos, e que nela havia indícios de que a vida e obra não teriam sido tão livres como à primeira vista pareceriam. Essa peça inicia-se com uma cena muito curiosa, onde entra um filósofo e um parvo. O filósofo entra amarrado a um parvo e queixando-se de que está proibido de falar na corte. E está proibido de falar na corte porque outrora falou demais. Que é ele o filósofo, é ele o homem castigado e aquilo é uma espécie de despedida. De 36 para diante nós não sabemos mais nada dele. O ano do desaparecimento de Gil Vicente
é ironicamente o ano da introdução da Inquisição em Portugal. Quando anos mais tarde Paulo e Luís Vicente organizaram a compilação das obras completas do pai, já não puderam incluir todos os textos. A censura inquisitória suprimira peças completas e aplicara cortes profundos em muitas outras, deixando passar incólumes somente um número residual de textos. Ao ponto de terem desaparecido peças, que ainda hoje não se sabe onde é que estão, o Auto da Aderência do Paço, o Jubileu de Amores não se sabe onde é que está, não se sabe se foi queimado, se foram incluídas cenas noutras obras, não se sabe exatamente o que é que aconteceu, e 7 das suas obras foram permanentemente retiradas da compilação. Depois aparecia um bocadinho, depois desaparecia, mas pelo menos 7 obras foram absolutamente censuradas na primeira e, segundo parece, na segunda compilação. E eis aqui a razão das obras de Gil Vicente terem caído num estranho silêncio até à ressurreição, quase 300 anos depois. Ou da barca? Que quereis? Está aqui o senhor juiz. Oh, amador de perdiz! Gentil carga trazei! A lotação das barcas ainda não está esgotada. À margem do rio, chegou ainda um juiz, um procurador e um enforcado. Todos acabam a bordo da barca dos mal-aventurados, até que subitamente irrompem 4 cavaleiros cantando. A barca segura. A cena mais importante do Auto é a cena final. É a cena que nós hoje valorizamos menos e que alguns professores que hoje são obrigados a lecionar o Auto gostariam que não constasse do Auto. Mas é a cena que Gil Vicente valoriza mais. E não podemos esquecer que os 4 cavaleiros de Cristo são os únicos que têm acesso imediato ao paraíso. E têm acesso imediato ao paraíso porque são mártires. São os únicos a quem o diabo não consegue interpelar. Tenta fazê-lo, mas os cavaleiros dizem: morremos nas partes de além, não queirais saber mais. Os cavaleiros do alto da Barca do Inferno são cruzados que morreram em luta contra os mouros para defender as praças portuguesas no norte de África. Enquanto alertam os homens para quão transitória é a vida, dirigem-se à Barca da Glória. Ao contrário daqueles que queriam levar para a outra vida os objetos e costumes que tinham nesta, os cavaleiros entregaram tudo, até a própria vida, à luta pela cristandade. Ah, cavaleiros de Deus! Por vós estou esperando que morreis pelejando por Cristo Senhor dos céus. Sois livres de todo o mal. Mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja... E assim embarcaram. Paz! Paz eterna! Gil Vicente condenou toda a sociedade do seu tempo ao inferno, com exceção de 4 cavaleiros de Cristo e um pobre de espírito, que depois de aguardar na margem, também teve direito ao céu. Auto da Barca do Inferno não é um ato de injustiça para com um templo de grandeza e esplendor, mas a obra de um autor mais dado à sátira que à epopeia, um olhar com a perspicácia e o sentido crítico de que nenhuma grande cultura poderia prescindir. Em pleno apogeu imperialista, denunciava a decadência que já se pressentia com preocupações humanistas que o aproximavam da Europa renascentista. Mas será a crítica do Auto válida ainda hoje, 500 anos depois? Claro que sim. Sim, aquelas são personagens de sempre. E a sua conduta é universal, é o espelho da vida humana. Existe um lado de um retrato de um Portugal e de uma sociedade que, obviamente, da época e que passa de uma forma muito divertida para os dias de hoje. E que esses personagens que lá estão e que ele descreve continuam a estar por aí. Nós encontramos nas peças de Gil Vicente muitos vícios da sociedade que ainda são vícios de hoje. Encontramos autoritários como o Fidalgo, encontramos usurários como o Onzeneiro,
encontramos, como ao sapateiro, aqueles que ganham dinheiros ilícitos do comércio, não é? Encontramos as pessoas que pensam por bater com a mão no peito que vão para o céu. Não quer dizer que sejam personagens de hoje. Não são personagens de sempre, aquelas estão atualizadas no século XVI. E é ao século XVI que poderemos ir visitá-las e compreender a evolução da história da humanidade através daquele texto. Mérito de Gil Vicente ou de mérito da espécie humana, os vícios que Alto da Barca do Inferno censura atravessam os séculos sem passar de moda. No entanto, não é apenas pela sátira que o texto se mantém vivo. É porque se coloca num lugar bem mais eterno. Corresponde ao juízo final e ao juízo que sim ou não fará de nós o que sim ou não estará à nossa espera. Claro que isso é um tema que torna a obra muito mais atual, presente, eterna, permanente. Provavelmente porque o tema da condenação e da salvação dos vivos e dos mortos é um tema que constitui em si mesmo um tema de imenso impacto junto de qualquer espectador naquele tempo e hoje. O que move aquela gente toda é o medo da morte e o medo do desconhecido. É sempre frutuoso ver em que consiste, que pânicos suscita o problema da morte e o problema da vida. Porque o problema da morte e o problema da vida, tal como Gil Vicente os equaciona no século XVI, subsistem no século XXI. As pessoas não deixaram de ter medo da morte no século XXI. Mas será que as causas de hoje pertencem ao mundo dos anjos? Não sei, acho que os anjos pouco têm a ver com isso. Pertence ao mundo dos homens. Talvez sejamos hoje menos crentes, menos dados a esperar que no fim da vida venham Deus ou o diabo. A história e o mundo fizeram-nos pouco receptivos a acreditar em criaturas com halos de glória ou tridentes flamejantes. Mas não deixámos de nascer e morrer e perguntar a nós próprios que fizemos entre uma coisa e outra. Diante do fim, todos desejamos morrer em paz connosco e com a vida que levamos. O diabo que nos condena e o anjo que nos salva convivem tranquilamente lado a lado, porque estão ambos dentro de nós. O cais onde aguardam a barca do inferno e a do paraíso não fica em parte incerta. Tem uma localização muito precisa no interior da nossa cabeça.